Oi, gente, meu nome é Giovana Luiza Bento, do curso de Engenharia de Software, e hoje eu tô aqui com a Giovana da Silva Santos, que também é de Engenharia de Software, para a gente explicar sobre um conceito super importante de cálculo, que é a derivada, e como ela ajuda a entender a velocidade instantânea. De forma simples, a derivada mostra como uma quantidade muda em relação à outra. E isso é a taxa de variação. Por exemplo, se a posição de um objeto muda com o tempo, a derivada dessa função mostra a velocidade naquele instante exato, a chamada velocidade instantânea. Oi, gente, eu sou a Giovana Santos e eu vim trazer um exemplo prático de tudo isso que a Giovana falou em conceito. Vamos pensar aqui num exemplo do dia a dia. Imagina um carro andando em uma estrada. A gente começa a notar a posição dele, ou seja, quantos metros ele percorreu, em diferentes instantes de tempo. Esses dados formam uma função, que seria essa daqui que vocês estão vendo no comentário, que mostra a posição em função do tempo. Só que, se quisermos saber qual é a velocidade exata de um carro num instante específico, não basta olhar a distância total percorrida. A gente precisa saber a taxa de variação dessa posição naquele momento. E aí que entra a derivada. Quando a gente deriva S, que T, por T, a gente obtém essa daqui, que lembra quando uma função é derivada, ela tem esse sinalzinho aqui, que representa a velocidade instantânea. Em outras palavras, ela mostra quão rápido a posição está mudando naquele segundo, como se fosse o velocímetro de um carro marcando em tempo real. Dando uma visão em geral do código para vocês, aqui a gente importa as bibliotecas que são necessárias para a visualização desse código. A gente cria as variáveis para definir esse tempo e o espaço. A gente utiliza a variável aqui para aparecer. E aqui a gente define algumas coisas para que a visualização seja melhor. Aqui, rodando o código, clicando nesse play, ele vai mostrar dois gráficos, que é o que a gente está definindo aqui, ó. Sobre a posição pelo tempo e a velocidade pelo tempo. Aqui, a gente tem a curva da posição. O ST, que seria essa função aqui que a gente utilizou, ela vai crescendo cada vez mais rápido. E no outro gráfico está a derivada, que é a velocidade pelo tempo, que mostra a velocidade aumentando ao longo do tempo. Ou seja, conforme o tempo passa, a velocidade cresce também, porque o carro está acelerando nesse caso. Com isso, a gente viu que a derivada é uma ferramenta importante para entender como uma grandeza varia em relação a outra. Nesse exemplo que a gente deu, ela mostrou como a posição de um carro muda ao longo de um tempo, e como a gente pode descobrir a velocidade em cada instante. Esse conceito é muito usado não só na matemática, mas também em áreas como física, engenharia e tecnologia, como é o nosso caso. Esperamos que a explicação tenha ajudado a compreender melhor a ideia de derivada. Tchau, tchau!